Olá, tudo bem? Bom, voltemos agora para falar sobre o tópico posicionamento neutro em uma redação. Geralmente a gente é cobrado a falar a favor ou contra determinado ponto, defender ou não defender determinado assunto. Porém, há alguns assuntos, alguns temas que são bem relativos, bem complexos ou imaturos para se tomar uma conclusão. Estes são temas em que a gente pode ter um posicionamento neutro, ou seja, não ficar nem a favor nem contra, mas a gente trazer os dois pontos, trazer duas vertentes, os dois lados, né, argumentos para os dois lados, e no fim dizer que ainda não é o momento, não se tem como ainda chegar a uma conclusão sobre determinado assunto. Vamos dar uma lida aqui no texto. Repara o seguinte, o equilibrar, né, na verdade, ou nem defender nem contra determinado assunto, ele já é um posicionamento em si. Porque você tanto percebe os pontos a favor, percebe os contra, mas na verdade não concorda necessariamente 100% nem com um nem com o outro. Talvez há um terceiro ponto, talvez é necessário esperar um pouco para se tomar um partido. Embora essa estratégia possa ser usada como recurso para uma situação em que você não tenha tanto domínio e argumentos, ela pode demonstrar que você não se precipita em opiniões e possui uma análise equilibrada de fatos complexos. Ou seja, às vezes você, poxa, eu não sei muito sobre esse assunto. Cara, eu na verdade não domino tanto esses argumentos. Eu vou falar a favor e vou falar contra. Você às vezes utiliza como recurso só para, né, não se prejudicar, não correr o risco de falar argumentos que não são necessariamente verdadeiros ou válidos e você acaba ficando no meio termo ali. Mas você também pode utilizar para você demonstrar que você sabe fazer uma análise equilibrada da situação, que você é uma pessoa equilibrada, uma pessoa inteligente, que não toma partido sem pensar a médio e a longo prazo. Ou seja, você é uma pessoa crítica, inclusive toma cuidado para não se exceder, para não tomar um posicionamento que você pode não ter certeza, simplesmente por uma questão ideológica ou por outros interesses. Exemplo, tema do aborto, por se tratar de um tema de cunho filosófico, sim, aborto é de cunho filosófico. Sua tomada de posição a favor ou contra delineará sua visão filosófica. Os que são a favor possuem argumentos dentro de uma visão sobre o que é a vida. Os que são contra partem de outra concepção do que é a vida. Dependendo da instituição para a qual você escreve, você faz a redação, faz seu concurso, sua tomada de posição pode interferir na avaliação. Neste caso, você trazer o assunto não com uma defesa extrema, defendendo um lado e acusando o outro, mas sim com uma análise mais profunda, resultará em uma leitura equilibrada e menos parcial por parte do avaliador. Às vezes, dependendo para a banca que você vai fazer o concurso, seja uma banca militar, seja uma banca de uma universidade, seja um Enem, seja um concurso judiciário, ou enfim, eles possam esperar candidatos que têm determinada visão de mundo, determinadas características subjetivas. E aí, a gente não sabe, né, não tem como afirmar, a gente não sabe qual vai ser o critério de utilização, o peso que vai levar para essa questão de temas abordados. E você, para não se prejudicar, não prejudicar a sua nota, você pode ser equilibrado. Mas eu concordo com isso ou não concordo com isso. Não tem problema. Se é um tema complexo, um tema delicado, uma alternativa boa é você ser equilibrado para não tomar uma posição que possa ser prejudicial à sua nota final. Bom, vamos lá. Outro exemplo. O uso da tecnologia pelos jovens. A consequência do uso da tecnologia desde muito cedo só será visualizada em médio e longo prazo. Ainda estamos vivendo a primeira geração que nasceu na internet e não é possível mensurar o peso dos benefícios e dos malefícios a longo prazo. Então não se tem como tomar uma posição e dizer o excesso de tecnologia é prejudicial ao homem, o excesso de tecnologia é benéfico ao homem. Não tem como ainda. Estamos na primeira geração de um mundo de pessoas, né, crianças que nasceram no mundo já inserido em tecnologias. O importante nesse tipo de texto é deixar claro que o assunto é amplo e, devido a algumas questões, não é possível chegar a uma conclusão definitiva, ficando a questão temporariamente em aberto para análise, discussão e reflexão. Então haverá um ponto no tempo, 5 anos, 10 anos, 50 anos, em que já será possível chegar a algumas conclusões. Essa é uma estratégia que demonstrará que você conhece o tipo de texto,
sabe que lhe é exigida uma tomada de posição, porém alguns pontos do tema não estão tão claros ou maduros para serem conclusivos. E como você vive em uma sociedade pós-moderna relativista, você possui a inteligência de não se precipitar em suas verdades. Mas atenção, essa neutralidade se refere a alguns tópicos específicos. O mesmo tema pode configurar vários tópicos, alguns conclusivos, outros não. Por exemplo, reforma da educação. Há tópicos bem conclusivos como a necessidade da reforma, é necessário fazer, e o extenso currículo atual. Porém, não há garantia de que uma reforma espelhada em outros países será benéfica ou viável, visto que a educação não envolve somente um currículo extenso ou curto, determinada disciplina ou não. Há dezenas de variáveis, como investimento necessário, se o país vai ter investimento necessário depois da reforma, mercado de trabalho apropriado para atender a demanda após a reforma, estrutura escolar para atender às especificidades de cada grupo de alunos, preparação para vestibular e disponibilidade de vagas, se o Brasil vai conseguir ter bons resultados, ou melhor, se a reforma vai ser mesmo benéfica, só o tempo dirá. Ou seja, se espelhar em outras reformas não garante sucesso. Outro exemplo é a reforma da Previdência. Um ponto claro é a real necessidade da reforma. Porém, o ponto obscuro é se os idosos do futuro terão saúde, que é definida na qualidade de vida ao longo da sua vida de trabalho, das condições políticas que o país oferece, trânsito, estresse, relação trabalhista, condições de mobilidade. Tudo isso influencia numa longa vida. Não adianta apenas dizer a reforma da Previdência é necessária porque os idosos estão vivendo mais. Mas será que eles vão ter saúde para depois viver a aposentadoria após se aposentar 5 anos mais tarde? Então, tem aí uma complexidade. É necessário fazer? É necessário fazer, mas não é apenas uma questão financeira e econômica. Tem que se pesar outros fatores. Ou seja, é um tema complexo, delicado, bem relativo. Até porque, se a pessoa está trabalhando durante muito tempo, vai trabalhar 5, 6, 7, 3 anos a mais, às vezes ela pode entrar numa situação que não está aguentando muito trabalhar e vai prejudicar a própria empresa. E aí vai gastar com o quê? Com auxílio-doença. Ou seja, a Previdência não vai pagar a aposentadoria, mas vai pagar auxílio-doença. Então é necessário apenas não prolongar apenas o tempo de trabalho, mas garantir que quando chegar na terceira idade, essas pessoas vão ter condições físicas e mentais de trabalhar, para não prejudicar a própria economia futuramente. Esses tópicos são ideais para a elaboração de um texto questionador, com perguntas ao leitor, convencendo-o ou não de 2 pontos extremos, mas fazendo enxergar com seus argumentos que é um ponto, no momento, aberto e inconclusivo. Reforma da Previdência, é bom ou não? Depende. Vai depender de toda uma continuidade de políticas públicas favoráveis a essa reforma ter sucesso. Beleza? São temas realmente que não tem como ter uma conclusão imediata. E aí você pode usar essa neutralidade independente de posição filosófica, posição ideológica, posição política. Você tem que ser inteligente a ponto de ser equilibrado, não ser partidário, porque dependendo do momento da instituição para a qual você vai prestar, pode prejudicar a sua nota no final. Beleza?